pessoal, hoje nós vamos tratar de um tema que é muito recorrente e frequente, especialmente dentro das nossas igrejas, que deveriam ser, antes de tudo, um celeiro de amor. Eu sei que a Bíblia fala que nós teremos aflições, fato. E eu também passo por aflições, passo por problemas, por perseguições. Eu nunca pedi para Deus para me afastar do cálice. Mas eu peço a Deus força para a travessia. Jesus não prometeu que seria fácil, mas ele prometeu que ele estaria conosco nos vales, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, ele estaria conosco. Então nós vamos passar sim por lutas, por perseguições, por privações, por calúnias, ainda mais quando você levanta uma bandeira da verdade. Foi isso que Jesus passou, foi isso que Pedro passou, foi isso que os apóstolos passaram, foi isso que os profetas passaram, foi isso que o próprio Paulo passou. Mas apesar de tudo, Paulo ainda continua dizendo: nada me separará do amor de Deus, não vai ser a tribulação. E de fato, eu tenho comprovado isso na minha vida. Nada vai me separar do amor de Deus. Por mais coisas que aconteçam, eu compreendo que em tudo há um propósito. Mesmo que naquele momento eu não entenda. Em algum momento, em alguma etapa, eu vou olhar para trás e eu vou entender o propósito de Deus naquela situação, né? Então existem coisas que você tem que passar e outras que são frutos das suas escolhas. E é esse vídeo que eu quero tratar com você, a respeito das escolhas, que trazem consequências. Eu falo isso com muito amor e com muito temor diante de Deus. No nosso canal do YouTube já ultrapassou dos 100 mil, né, inscritos. Então aqui muito é dado, já falei em outro vídeo, muito também é cobrado. Então existe uma grande responsabilidade sobre mim em lhe apresentar o caminho correto. Eu sei que às vezes nem sempre, né, a gente vai conseguir agradar a todos. O próprio Cristo não agradou a todos. Às vezes eu vou falar algumas coisas que vão conflitar com alguns pensamentos que vocês têm, então vão conflitar com algumas coisas que vocês aprenderam, lamentavelmente, aprenderam errado. Eu tenho procurado sempre ensinar para você a verdade, amarga, mas é uma verdade libertadora. Quando você se rende à verdade, quando você abre a sua mente para receber o ensinamento, né, o seu horizonte se expande e você tem um novo caminhar na Terra. Hoje nós vamos falar sobre dormindo com o inimigo. E muitas vezes o inimigo, às vezes, está muito mais próximo de nós. Está tão próximo que às vezes a gente não enxerga. Talvez o inimigo seja o seu próprio cônjuge. Você escutou muito bem. Seja o seu marido, seja a sua esposa. A Bíblia fala que é melhor você morar num deserto do que você conviver com uma mulher rixosa. Então, às vezes o inimigo está muito perto, difícil de enxergar. Às vezes o marido, como eu já disse, às vezes a esposa. E é interessante que vocês, em algum momento, quando casaram, diante de Deus, na testemunha dos amigos, na testemunha dos familiares, dos anjos, vocês no altar juraram lealdade, juraram amor, juraram auxílio, respeito, honra por toda a eternidade. Ocorre que muitas escolhas feitas não são escolhas certas, são escolhas precipitadas, escolhas às vezes pautadas numa profetada, escolhas às vezes antecipadas, aquele negócio de fazer a corte e tem que casar logo, porque senão vai fornicar, vai fazer sexo antes do casamento, então é pecado. Então você casa às vezes sem conhecer a pessoa, né? Então eu quero te ensinar realmente o que é o casamento bíblico, porque a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Mas por quê? Tem tanto sofrimento nas casas, tanto sofrimento nas casas de pessoas cristãs que frequentam igreja, né, de levitas, de pastores que pregam uma vida maravilhosa dentro do altar, pregam um modelo perfeito de família, mas lá no interior não cuidam da família, maltratam a esposa, desdenham o filho e invertem os valores, sabe? Tem que ser Deus, família, ministério. Se você colocar o ministério à frente, você vai destruir a sua família, e a família é a principal célula da sociedade e a principal célula da igreja. Deus organizou a família, Deus criou a família quando fez Adão e Eva, né? Então, com o passar do tempo, muitas vezes o príncipe, né, acaba se tornando um monstro, né?
o belo se torna fera. Em vez da fera se tornar o belo, né, é o contrário, o belo se torna fera. E às vezes acabam utilizando para a sua esposa palavras depreciativas. Eu recebo tantos e-mails disso, né? Meu marido fala que eu tô gorda, meu marido fala que eu sou feia, meu marido diz que eu não me arrumo, e que eu não casei com uma pessoa estragada. No caso de uma doença, de repente a esposa pegou câncer, por exemplo, e aí o marido deprecia. Como assim? Minha esposa pegou câncer? Eu não casei com uma mulher cancerosa, eu não casei com uma pessoa estragada. Eu sofri um acidente e de repente ficou numa cadeira de rodas, ou tantas outras coisas, e são abandonados. Isso de fato não é amor. O amor dura para sempre. Está escrito na minha aliança. O amor jamais acaba. O amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele é incondicional. Ele transcende aquilo que os nossos olhos enxergam. É um sentimento que brota de dentro. Você ama a pessoa, não ama o que ela é, não ama o que ela tem. Você simplesmente ama aquela pessoa, porque Deus uniu. E eu quero falar sobre esse amor verdadeiro, né? E muitas vezes sobre o amor deformado, que às vezes se camufla de verdadeiro, mas se transforma um verdadeiro monstro, um algoz dentro das nossas próprias casas. Prestem atenção, né? Aí o marido chega em casa e fala, por exemplo, para a esposa, eu recebo dezenas de testemunhos disso nas minhas redes sociais. Olha, a casa está uma bagunça, você não presta para nada, você tem muita sorte em ter se casado comigo, né? Senão você estaria na rua, porque ninguém te quer, você é a minha cruz. O que eu escuto disso, depoimento de mulheres falando que escutam isso dos maridos, meu irmão, minha irmã, isso está a anos-luz de amor. O amor acolhe, o amor tudo suporta, o amor abraça, o amor quer o melhor do próximo, o amor ama ao próximo como a si mesmo, né? Então isso não está estribado nos valores de amor. Talvez você casou por precipitação, talvez você casou porque, puxa vida, está passando a idade, então eu não caso, então eu tenho que casar, né? Ou então por uma profetada, ou por uma precipitação, ou por uma escolha errada, ou porque você não teve tempo de conhecer a pessoa, mas fato é que quando acontece isso, o Deus não está nessa história, tá bom? Vamos continuar. E muitas vezes os maridos, eu estou falando especialmente dos maridos, porque o que eu recebo de maior parte dos e-mails são de mulheres, porque é o elo mais fraco, né? É as que sofrem mais, é as que choram mais. Por isso que a Bíblia diz que a mulher é o vaso frágil, ela precisa do seu abraço, ela precisa do seu acolhimento, ela precisa do seu ombro, ela precisa do esteio. O marido tem que cuidar da esposa, tem a obrigação de amar a esposa como Cristo ama a igreja. Então ele só vai se tornar o cabeça, né, da mulher, né, o cabeça da mulher, né, quando ele amar a mulher como Cristo ama a igreja. E existe uma condicional. Não adianta você deformar o versículo e trazer aquilo ali somente para algo que seja benéfico para você mesmo. Então maridos exigem a comida, né, casa limpa, comida na mesa, a criança arrumada, mas eles não colaboram em absolutamente nada. É o relato que eu recebo de esposas e até mesmo de filhos. Não colaboram com nada, não trocam sequer a fralda de uma criança. Gente, eu troquei fralda, eu dei mamadeira, eu dei banho no meu filho, eu levei ele na escola de natação, eu acompanhei em todos os processos da vida dele, e isso em momento algum me fez menos homem, ao contrário, me fez mais pai, me fez mais participante, me fez mais marido. O Daniel lava a louça, eu passo roupa, eu lavo roupa, eu ajudo a arrumar a casa, porque a gente divide, peso dividido fica mais leve, não tem esse negócio de homem e mulher, é uma parceria. O casamento, além de tudo, além de uma união de amor, é também uma parceria. Nós colaboramos uns com os outros. A Isabela ajuda também na escrita dos livros, ela faz as pesquisas, quando é um olhar feminino, ela que escreve, quando é uma parte médica, ela que escreve. Então nós trabalhamos em parceria. Quando eu tenho uma ideia para um vídeo, eu discuto com ela antes, eu converso com ela a respeito. Então nós somos parceiros em todas as áreas. A gente fez de filme junto, né? Desde MMA até O Vestido Ideal, até Casamento Cigano, né? Até Como Fazer Unha, né? Então a gente participa de todas as coisas, né? Então é assim que é o casamento,
forjado por Deus. Passamos por lutas no começo e até registramos isso na nossa literatura para mostrar que não existem super-homens nem super-mulheres. Mas se você persistir, se você tornar o erro parte do acerto, porque ele faz parte do acerto, você acaba acertando. E quando você ama, você acerta. Quando você ama, você entende, você compreende, você faz empatia, né? É diferente. Então eles não colaboram. Tem maridos que nem sequer não ajudam em nada na casa, não tiram sequer o prato da mesa. Eu acho isso um absurdo. Uma vez uma psicóloga falou para mim que a filha dela estava namorando com um rapaz e ela percebeu, como psicóloga, que aquele rapaz não prestava. Então ela pegou, falou, se eu falar para minha filha que o rapaz não presta, o rapaz vai virar um super-herói na mesma hora, porque ela vai querer o contraditório, porque é uma adolescente, tá? O caráter está em formação e é assim mesmo, tá? Então, ela convidou o namorado para vir jantar em casa. E ela percebeu como o namorado tratou. Ele pôs o fone de ouvido, pôs um capuz na cabeça, não conversou com ninguém, se levantou da mesa, não tirou um prato da mesa. E aí a própria filha falou para a mãe, puxa vida mãe, se ele veio na casa da minha mãe para conhecer a minha família, não conversou com ninguém, não dialogou com ninguém, nem sequer tirou o prato da mesa, ficou com o fone de ouvido o tempo inteiro, imagina como esse cara vai me tratar. E aí quando ela foi visitar ele na casa dele, viu como ele tratava a mãe, tratava mal, xingava a mãe, desdenhava a mãe, e ela percebeu que aquele homem não era o homem certo para ela. Ela teve que enxergar, mas a mãe teve sabedoria de apontar o caminho. Nós temos que ter sabedoria na hora de falar e na hora de calar. Há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, há tempo de juntar as pedras e tempo de separar as pedras, há tempo para todas as coisas, então nós precisamos de discernimento, né? Então, tem maridos que não ajudam a lavar a louça e aí nem sequer abastecem a casa, não vão nem sequer no supermercado, porque acham que isso é tarefa de mulher. O homem no mercado é tarefa de mulher, né? Eu ponho dinheiro na casa, então eu já estou fazendo muito. Eu escutei muito disso na minha casa. Meu pai fazia isso, né? Meu pai fazia isso. Então eu vi esse exemplo negativo, né? Quantas vezes eu escutei isso, né? Então eles não partilham tarefas, não partilham deveres, né? Não usam as palavras mágicas, obrigado, por favor, eu te amo. Qual foi a última vez que você disse para sua esposa ou para o seu marido, eu te amo? Eu estou ao seu lado nessa batalha, me perdoe. Essa palavra é difícil de falar também. Eu te perdoo. Essa é mais difícil ainda. Nós vamos conseguir, juntos nós vamos conseguir. Nós estamos juntos nessa luta. Isso vai passar, porque na vida, meu irmão, por mais difícil que seja a tempestade, tudo passa. Como eu falei no início, Jesus não prometeu que seria fácil, mas prometeu que Ele estaria conosco. E assim tem sido na minha vida. Fácil não tá, né? Nós passamos por uma situação bastante delicada, já reportei isso em vídeo, soldado ferido, mas não abatido, né? Mas não derrotado, melhor dizendo, né? E não tem sido fácil, né? Mas Deus tem renovado as nossas forças através das suas orações. As suas orações são o nosso combustível, através das suas mãos estendidas, das suas palavras de apoio, da generosidade que nós temos recebido do remanescente fiel. Isso tem nos mantido em pé, né? Eu estou produzindo em casa, eu estou escrevendo os livros em casa, eu estou gravando os vídeos em casa, porque nesse momento a minha família é prioridade. Nós temos que estabelecer prioridades na nossa vida. Nesse momento a família é prioridade, como a profissão que eu tenho, né? Além eu tenho um ministério, né, de gravar os vídeos, mas eu também sou escritor, né, então eu posso trabalhar em casa, então isso me permite trabalhar em casa e eu posso dar a atenção que a minha família merece, né. Se não pudesse, eu pediria uma licença do trabalho, mas eu teria que dar atenção. Nesse momento a minha família é prioridade, é Deus, família, ministério. Se a gente inverter isso, a gente atrapalha tudo, né. Então, vai restar muitas vezes somente a crítica, né? Em vez de ter os elogios, os enaltecimentos, palavras de fortalecimento, de incentivo, tem crítica, né? Aí, às vezes o que acontece? Às vezes os maridos são alcoólatras e a pessoa só percebe depois que casou, são viciados em drogas e só percebe depois que casou, são agressivos sob efeito das drogas, alguns são muito agressivos e batem nas esposas, né? E outras vezes é puro machismo mesmo, às vezes não é nem droga, a pessoa é machista, é altivez ou pior, por religiosidade. Religiosidade, achar que a mulher é capacho, que a mulher foi feita para servir. Mas Débora foi juíza em Israel. Débora foi profetisa em Israel e juíza em Israel. Deus apareceu, Jesus apareceu ressurreto primeiro para uma mulher. Deus honra as mulheres, Deus honra você, Deus ama você. Deus fala da mulher virtuosa, né? Então nós temos que entender isso também. São ensinamentos bíblicos. Muitas vezes
agem de forma abusiva, né? É o famoso abuso emocional. Esse abuso emocional que fere, que traz traumas profundos, é um abuso silencioso. Esse não deixa marcas físicas. Quando a mulher apanha do marido, às vezes ela tem vergonha de dizer que apanhou do marido, então nem sempre ela registra BO, então nem sempre o retrato que te passam da sociedade e as estatísticas correspondem à realidade, porque muitas omitem, muitas apanham caladas e falam que caíram, falam que se machucaram, mas estão apanhando dos maridos, né? Se o marido te bate, ele não te ama. Separa desse cara. Separa, porque um dia ele é capaz de te matar. Tá? Tô te dando a dica. Porque eu já vi casos assim e eu não quero que esses casos se repitam. Eu não quero mais ler casos assim. Então, por mais profundas que sejam as feridas emocionais, você começa a perceber que a pessoa mudou alguma coisa. Então, as feridas emocionais, o trauma emocional, o abuso emocional, ele não deixa marcas físicas, mas você percebe que alguma coisa aconteceu. Aquela mulher que era tão feliz, ela deixa de sorrir, ela deixa de ter prazer na vida, ela deixa de ter sonho, ela apenas existe. Eu conheço pessoas que se tornaram bulêmicas, começaram a fazer bulimia, porque se sentiam gordas porque o marido depreciava que ela era gorda, e não existe um padrão de beleza. Meu irmão, minha irmã, eu posso te afirmar, diante de Deus, o amor não tem forma. Minha esposa está acima do peso convencional, do escolhido pela sociedade, mas eu amo ela do jeito que ela é, acho ela linda do jeito que ela é, O amor não possui forma, tá bom? Mesmo porque na antiguidade as mulheres mais rechonchudas eram os modelos de beleza. Pode olhar as esculturas mais antigas, as pinturas mais antigas, a beleza ela muda de local para local, de país para país, então não julgue. Se você se sente bem, tá tudo bem, o amor é incondicional, independe das coisas, E nem sempre a pessoa é obesa porque quer. Às vezes a pessoa tem depressão e o antidepressivo causa obesidade. Às vezes a pessoa tem tem um problema de hormônio, de tireoide, tem um problema hereditário. São N causas que podem levar à obesidade. Nem sempre é uma coisa voluntária, nem sempre a pessoa é porque é, entendeu? Então nós temos que respeitar o caso e o amor tem que ser incondicional, Outras, eu vejo pessoas que entram em depressão profunda, vivem sedadas com remédios, sedam com remédios. Não é uma nem duas, não. Eu estou falando de dezenas, talvez de centenas de e-mails que eu recebo, de informações que eu recebo pelas minhas redes sociais, pelo Instagram, pela fanpage, para suportar a dor da existência. Sofrem caladas, gritam em silêncio. Eu vou te contar um segredo. Deus está ouvindo a sua dor. Deus está vendo a sua dor, Deus está vendo as suas lágrimas, Deus está ouvindo os gritos que a sua alma produz em silêncio. Você não merece ser tratado assim. Você é preciosa para Jesus, é preciosa para Deus. Jesus, ele quebrou todos os protocolos, ele falou com a samaritana, Ele defendeu a mulher adúltera, ele aparece pela primeira vez a uma mulher, depois de ressurreto. Aos pés da cruz, quem estava? A maioria eram mulheres, Tinha João, Maria e Maria Madalena. Tava lá a sua mãe e Maria Madalena. A maioria eram mulheres. Havia um homem, Um homem e duas mulheres. João e duas mulheres. Eram a maioria que estava aos pés da cruz. As mulheres são corajosas. As mulheres sofrem caladas. As mulheres elas têm o privilégio de gerar vidas. Que honra, que privilégio gerar uma vida. Sentir o bebê mexendo na barriga. Quando eu escutei o som do coração do meu filho pulsando pela primeira vez, aquilo foi tão emocionante. Imagina a emoção de uma mulher de gerar um filho. E tem maridos que maltratam a esposa, que não ajudam, que não estão nem aí, que não entendem que uma mulher que está gestando um filho, ela tem alterações hormonais, ela fica mais sensível, ela fica mais frágil, e os maridos não percebem isso. Isso também não é amor, tá? Mulheres suportam a dor do desprezo. Às vezes, por amor ao filho, elas continuam com o casamento. Às vezes, por se sentirem tão lixo, elas continuam no casamento, porque não se acham merecedoras de serem felizes. Palavras que eu estou extraindo das minhas redes sociais, palavras de mulheres que escreveram para mim, que não têm coragem de mudar a sua história, vivem uma vida de cativeiro, de dor, sofrimento, choro, angústia e medo. Não raro apanham, sem motivo, sob pretextos tolos. Pior, muitos desses maridos, às vezes, são pessoas boas perante a sociedade, eles camuflam, eles são pessoas dissimuladas, são atores da vida real, interpretam papéis de maridos perfeitos. Eu vou ler para vocês um texto
né, extraído de um livro. Os psicopatas são seres sem coração mental, sem coração mental. O cérebro deles é gelado. Talvez você tenha se casado com um psicopata. Tá, isso está escrito no livro Mentes Perigosas, de Ana Beatriz Barbosa Silva, extraído da página 166. Né? Muitas mulheres se casam com psicopatas sem saber, né? Enganando a si mesmas, né? Achando que eles têm qualidades, que ele é bom, é só o jeito dele, é só de vez em quando. Não, se é recorrente, não é de vez em quando, é abuso emocional, né? Não é o jeito dele. Se o jeito dele é te tratar mal, cai fora, você entrou numa roubada. E usa desculpas às vezes para justificar o seu silêncio, né? Também do mesmo livro, página 184. É mais sensato falarmos em ajuda e tratamento para as vítimas dos psicopatas, vítimas do que para eles mesmos. Página 184. A piedade e generosidade das pessoas boas pode se transformar em uma folha de papel em branco assinada pelas mãos de um psicopata. Presta atenção. Quando sentimos pena, estamos vulneráveis emocionalmente. Coitado, é o jeito dele. Ele é assim mesmo, né? Quando sentimos pena, estamos vulneráveis emocionalmente. Eles são bons atores. E é essa a maior arma que eles possuem contra nós, né? A pena. Às vezes você fica com ele por pena. Página 48 do mesmo livro. Isso nos aprisiona em cativeiros emocionais. Nos imobilizam para realizar qualquer ação de defesa que venha mudar a nossa história. Pior, quando essas coisas são camufladas. Como homens de Deus, pastores, líderes, levitas, tá assim, ó. Assim, homens que traem e ainda contam para esposas que traíram, e elas aceitam passivamente, pois se consideram incapazes de fazer o homem feliz na cama. E eles falam isso para a mulher e a mulher aceita. É estranho, né? É a dependência emocional, né? Estuda sobre isso, tá? Não dá para sumariar, não dá para abarcar tudo nesse vídeo. Pois ele se transforma, ele se transporta para a sua casa os contos eróticos que vê na internet. Então, se a esposa não corresponde aos contos eróticos que ele viu na internet, ela não presta. Então, ele se satisfaz com a prostituta e se mantém casado com ela. E ela, por vergonha de separar, por vergonha da sociedade, por vergonha da igreja, por vergonha dos pais, sei lá por quê, continua nesse cativeiro. Gente, mulheres, se libertem, né? Estou dando um conselho prudente para vocês. São homens desprovidos de amor, de romantismo, de carinho, de afeto, especialmente de respeito. Depois de tantos maus tratos, desprezos, julgamentos, agressões que sofreram, é para vocês, mulheres, que vivem esse inferno da vida, que esse vídeo está sendo destinado. Eu pensei muito em vocês, sabe? Porque eu recebo tantos e-mails com relatos assim, terríveis, com relatos sofríveis, que eu decidi gravar esse vídeo para que você acorde, para que você desperte, né? Eu quero mostrar para vocês a virtude que Deus enxerga em cada uma de vocês, mulheres, né? Cada uma. E dizer que você tem a chance e mais, você merece ser feliz, tá? Ouça com atenção o texto do abuso emocional, tecnicamente. O abuso emocional tende a gerar em torno de um desequilíbrio de poder, onde pelo menos uma pessoa do relacionamento tenta exercer controle psicológico, às vezes físico, sobre o outro, veja só. Mas o abuso emocional não envolve agressão física em si, nem sempre, né? O abuso físico é muito mais fácil de reconhecer do que emocional, como já falamos antes, né? Essa passa frequentemente despercebido pelos familiares, amigos e até pelas próprias vítimas, né? Que estão com a mente cauterizada e que se acham lixo e merecedoras de sofrer, né? O abuso psicológico é tão prejudicial quanto físico ou sexual. É muito mais confuso para as vítimas que geralmente já é expresso em comportamentos que podem inicialmente ser percebidos como cuidados. Ele acha que ele está cuidando de você, então você não pode sair de casa. Ele está cuidando de você, né? Ele te priva de uma série de coisas e ele está cuidando de você, ele está te colocando de cativeiro, né? Abuso emocional, que é usado para ganhar poder e controle em um relacionamento, pode assumir várias formas, incluindo insultos, críticas, ameaças, ridicularizações, às vezes em público, intimidações, xingamentos. As cicatrizes do abuso emocional podem não ser visíveis aos olhos, mas o efeito que possui nas vítimas pode ser grave. Pessoas abusadas emocionalmente podem ter problemas sérios de ansiedade, depressão, dor crônica, isso eu estou tirando de um relatório médico, né? Transtorno de estresse pós-traumático, abuso de substâncias. Mulheres que sofreram violência e abuso têm mais chances de desenvolver problemas mentais. Presta atenção nisso. Você anda, parece que em cascas de ovo para evitar decepcionar o seu parceiro, porque se eu falar alguma coisa, se eu agir assim, se a casa não estiver limpa, se a criança não estiver trocada, se a comida não estiver na mesa, o que vai ser um inferno na minha vida. Então você anda em casca de ovo, você pisa sobre ovos, né? Olha, cuidado.
Isso não é amor, isso está distante do amor. Seu parceiro sempre diz que sabe o que é melhor para você e a pressiona a permitir que ele faça as escolhas que deveriam ser suas. Ele escolhe por você, ele faz as suas escolhas, você não escolhe, você não vai trabalhar, você não vai aceitar esse emprego, você não vai fazer isso, você não pode usar essa roupa, sabe? Alguma coisa está errada, né? Seu parceiro faz sugestões que você não tem escolha a não ser aceitar, né? Porque você pisa em ovos, você tem medo do que vai acontecer se não fizer, você tem medo de falhar na frente do seu parceiro, você se vê caindo no perfeccionismo, no comportamento obsessivo para evitar críticas de seu parceiro e ainda assim nunca parece ser suficiente. Por mais que você faça, por mais que você se desdobre, ele nunca vai estar feliz. Abuso emocional, esse cara é um psicopata, cai fora, tá? Seu parceiro faz você acreditar que você está errado para manter uma vantagem na relação. Tirei de um artigo médico isso daqui, tá bom? Quando você está com seu parceiro, você sente que nunca faz nada direito. Você está se sentindo assim? Você está sofrendo abuso emocional, tá? Seu parceiro declara na realidade para você, negando ou distorcendo o modo como as coisas realmente são, a fim de sustentar uma percepção de como ele vê as coisas, diz Carol Lambert, psicoterapeuta, autora de um livro chamado Woman White Controlling Patterns, deve ser alguma coisa assim, tá? Meu inglês não é muito bom, como vocês sabem, né? Então, por exemplo, ele pode dizer que você não está se lembrando corretamente de algum fato, ou que ele nunca disse isso, ou você nunca fez isso, quando você menciona algum fato, né? Também pode falar que você não está fazendo ou sentindo que está errado, né? Então ele faz você acreditar numa mentira, ele faz uma lavagem cerebral, ele implanta memórias falsas em você. Então cuidado com isso, né? Seu parceiro se recusa a reconhecer seus pontos fortes e diminui as suas relações, não te incentiva, não te valoriza, isso é abuso emocional, tá bom? Então a gente vê coisas terríveis, dantescas. Vou pegar mais um trecho aqui, ó. Seu parceiro pede satisfação constantemente, controla vários aspectos da sua vida. Isso não é amor. Amor é confiança. Amor é confiança. Você confia ou você não confia, né? Então nós temos que estabelecer um ponto de equilíbrio nisso, nessas coisas. Amor também é confiança, né? Senão fica uma loucura. Seu parceiro às vezes nega para você afeto, nega sexo, nega dinheiro para te punir. E aí você se sente punida. E você aceita a punição, o que é pior ainda. Seu parceiro diz coisas ofensivas sobre você, às vezes disfarçadas de piadas. Você sabe que às vezes a piada tem um fundinho de verdade na frente das pessoas. Ridiculariza você na frente das pessoas, né? Então tudo isso faz parte, ó, seu parceiro te critica em público, mesmo em pequenas maneiras que só você pode ver. Ele dá aquela indiretinha que você entende. As pessoas podem achar que é uma bobeira, uma brincadeira, uma piadinha tola, mas você entendeu que foi uma direta para você, né? Como revirar os olhos ou um olhar de desaprovação, né? Que você entende, né? Então, são coisas que acontecem com muita frequência, perdão, né? Se você sente pena de seu parceiro, mesmo que ele tenha te machucado, alguma coisa está errado. Os abusadores emocionais são mestres em manipulação, explica Stines. Você acaba sentindo pena, você pede desculpas mesmo quando sabe que não fez nada de errado, está passando por isso, é abuso emocional, né? Então a gente começa a ver coisas, você perdeu o desejo sexual pelo seu parceiro, alguma coisa está errada, né? Seu parceiro é instável e para te obrigar a agradá-lo, seu parceiro fica estranho com você de repente, sem motivo, sem razão aparente. Ele pode ser um psicopata, né? Seu parceiro é amoroso em um momento, é distante e indisponível em outro. Flutua. Ou é sim ou é não. Ou ele te ama ou ele te rejeita. Mas essa flutuação constante, ele pode ter um desequilíbrio. Talvez, se ele aceitar uma ajuda médica, psiquiatra, tratar, ele melhora. Mas não acha que só oração vai funcionar, não. Às vezes aquele tripé de novo, né? Vai ter que ter oração, acolhimento familiar, você vai ter que ter paciência se você realmente o ama, e é fazer com que ele aceite um tratamento psiquiátrico e seja medicado. Porque pode ser que eles tenham um distúrbio, tem uma bipolaridade, por exemplo, né? Agora, se ele for um psicopata, é mais complicado. E se for machismo, pior ainda. Se for religiosidade, pior ainda. Se for escolhas dele, pior ainda. Então você tem que cair fora, né? Estou te dando um conselho prudente aqui. Eu sei que não é fácil, não. São relatos e palavras que eu li anteriormente de psiquiatras, psicólogos, terapeutas e neurocientistas, né? Então veja bem o que a
Bíblia fala a respeito. Os lábios do tolo entram na contenda e da sua boca brada açoites. O lábio do tolo, da sua boca brada açoites, xingamentos, depreciamentos, coisas ofensivas. A boca do tolo é a sua própria destruição. Os seus lábios um laço para a sua alma. Presta atenção. As palavras do mexeriqueiro, do fofoqueiro, são como doces bocados. Elas nascem do íntimo do ventre, vêm do coração. Eles sentem prazer em maltratar os outros, sentem prazer em caluniar, em depreciar. É aquela síndrome do pequeno poder, ele quer ter controle sobre você, né? Que é negligente na sua obra e é também irmão do desperdiçador. Provérbios 18, 6 a 9. A Bíblia está falando isso, né? O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Fruto da boca de cada um se fartará do seu ventre, nos renovos de seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua. Morte e vida, de sonhos, de esperança, de alegria, né, ou de tristeza. Né? Naquele que ama, comerá o seu fruto. Aquele que encontra uma esposa digna, honrada, e é um grande privilégio você ter uma esposa, realmente a coroa do homem, né? Acha bem e alcança a benevolência do Senhor. Vocês são valiosos perante Deus. Deus está falando para você, Provérbios 18, 19 e 22. É assim que Deus te vê. Eu quero te mostrar você, minha irmã, nos olhos de Deus, no espelho de Deus, e não no espelho deformado, talvez, do seu algoz, do seu marido. Eu sei que é difícil a gente perceber, né, quando alguém muito próximo, né? José, mesmo tendo sonhos e revelações, não percebeu que seus irmãos seriam seus algozes. Moisés não soube, mesmo falando com Deus face a face, que os seus algozes seriam Arão, seu parceiro de trincheira, que foi junto com ele para falar com o faraó, e Miriam, sua irmã, organizaram uma rebelião contra ele. Há coisas que você tem que passar. Não é? Né? O Davi fala sobre o amigo íntimo, inimigo íntimo, melhor dizendo. Era meu amigo, né? Conversávamos suavemente, íamos juntos à casa do Senhor, e ele foi o inimigo de Davi. Alguém que traiu Davi, ele não fala nomes, ele foi ético nisso, né? Mas às vezes o inimigo está tão perto que você não consegue enxergar, você não consegue ver. Muitas vezes aconteceu isso comigo, né? Pessoas tão próximas de mim, eu não consigo enxergar, eu não tenho esse discernimento, porque eu tenho ligação de amor, eu tenho ligação de afeto, isso turva o meu discernimento. E às vezes Deus usa uma outra pessoa para me alertar. O meu grupo de intercessão, por exemplo, são 17 senhoras que intercedem pela gente há 20 anos no ministério, né? Elas intercedem e eu confio muito na intercessão delas. E elas às vezes abrem meus olhos. Daniel, cuidado com essa pessoa vai te trair. Eu ainda burro? Acredito não. É só o jeito dela. Essa pessoa não teria coragem de fazer isso. Eu só faço bem para ele, para ela. Não, te apunhalam pelas costas. Judas traiu Jesus. E alguém falou para mim, quando eu escrevi no capítulo Catedral da Sombra sobre a história de Christopher, alguém falou para mim, olha Daniel, você tinha que passar por isso. Cristo foi traído, você tinha que experimentar essa traição, nesse grau, nesse nível. Eu experimentei tantas outras, né? Então há momentos que você tem que passar, que nem sempre Deus revela, tá bom? Mas você começa a perceber sinais. Quando a coisa fica muito frequente, alguma coisa está errada, não é verdade? Às vezes, a dor é tanta que nós ficamos sem esperança, que nos desesperamos. Sem esperança você fica desesperançado. Ficamos sem fé e desacreditamos, achamos que a vida é assim mesmo, é que tem que ser assim. Ficamos sem a presença de amor, não sentimos amor, não sentimos amadas, falando para as mulheres, e vocês se tornam indiferentes, né? Então, Jesus tratava todos de uma forma muito especial, tratava todos como se fossem reis, né? Tratou todos com muito carinho, com muito amor, como se fossem reis. Todos eram importantes aos olhos de Jesus, você é importante aos olhos de Cristo, né? Aprendendo com os erros de Adão. Deus nota que não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2, de 18 a 20. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele, né? Então, olha que privilégio o homem ter uma mulher idônea, né? Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra e todo animal do campo e toda ave do céu, trouxe Adão para ver
para ver ele como ele chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi seu nome. E Adão pôs nome a todos os gados, às aves do céu, a todo animal, do campo, mas ao homem não achava ajudador idôneo. Adão, por sua vez, procurava um par. Ele olhava ali o gado, olhava os macacos com a macaca, né? E Adão não via a sua ajudadora. Deus então fez da mulher uma costela. Para quê? Para estar ao lado do homem. Não fez o calcanhar para estar abaixo, não fez o cotovelo para estar atrás, não fez do crânio para estar acima, fez a costela para estar ao lado, para ser auxiliadora, ajudadora. Mas para você ser auxiliadora, você tem que ser amada como Cristo ama a igreja, senão você não vai ser auxiliadora, você vai ser uma sofredora, é diferente, né? Carne da sua carne, osso de seus ossos, uma só carne, parceira de você, tá? Formados a partir do homem, Gênesis 2, 23. Né? Eles estavam nus e não se envergonharam, eles corriam felizes, pelados, sentindo a brisa, sem malícia, corriam pelo jardim, sentiam a brisa fresca, pulavam no rio, penduravam no cipó, né? Eva não sabia que a serpente era má, porque ela não conhecia a maldade, ela parecia fofinha, a serpente apareceu de lacinho para Eva, e a serpente engana Eva e descobriu um ponto fraco dela, né, é boa de comer, agradável aos olhos, e viu a mulher que aquela ave era boa de comer, agradável aos olhos, e a ave desejável, para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, deu também a seu marido e ele comeu com ela. Gênesis 3:6. Por que comeu? Porque ele confiou nela, mulher idônea, confirmou. Ela não conhecia maldade, ela não conhecia mentira, e Satanás foi sagaz em enganar, né? Houve uma sagacidade ali, né? Houve, claro, a desobediência, o pecado original, mas eu quero lembrar que Satanás enganou até mesmo os anjos, eu vou falar disso na história de Mitre, né, as formas de persuasão que ele tem, né, e a terceira sentença dada aos anjos caídos, tá bom? A gente vai falar sobre a terceira sentença. A primeira, principado dos ares, que assola a humanidade, que canalizam pessoas, que causam doenças, que podem causar tempestades, e etc e tal, né? E outras, né, aqueles que estão nos porões, que Judas fala, Epístola de Judas, né, em algemas eternas, até o juízo do grande dia, até o juízo final, né? Então eles estão em porões locais que eles não querem ir, por isso que pediram para ir para os porcos, né, para não ir para os porões, eles temem isso, né, e eles serão libertos numa determinada época, que eu creio que chegou, né, liderados por Abaddon, o destruidor, já falei isso em vídeos anteriores também, né, então... e a terceira sentença, tem mais uma, e eu preciso explicar ela com muito cuidado, com muita sutileza, para que você entenda a grandeza e a extensão do amor de Deus e o seu plano maravilhoso de redenção, né? Mas eu preciso contar a história devagar, para que você sorva, né? E baseada em fatos reais, inclusive, pano de fundo, Waverly Hills, um dos locais mais assombrados do mundo, né? Vamos contar várias histórias, passear pela história, conhecer um pouco de Joana d'Arc, de Cleópatra, dos Romanov, enfim, várias coisas, surpresa para vocês, vai ser impactado com esse livro. Vai ser publicado pela editora Planeta em março do ano que vem, assinamos um termo aditivo, aceitamos uma prorrogação, e às vezes, como dizia meu avô, né, é melhor um mau acordo do que uma boa briga. Então, assim, o livro é publicado antes. Se eu trocasse de editora, rescindisse o contrato, tal, que era meu direito, eles tinham prazo de publicação até dezembro de 2018, né, e eu rescindisse e passasse para uma outra editora, até passar pelo preparo, pela diagramação, revisão, capa, ia levar 6, 8 meses, né? Então, eles vão lançar em março, sai no lucro, né? E eu vou negociar com eles para lançar o tomo 2 em dezembro de 2018 também, para que não fique muito espaçado, né? Em 2019 a gente lança os 7 Espelhos da Alma, tá? Vamos ter uma reunião com eles semana que vem e a gente vai discutir a respeito disso, né? Então, um relacionamento de amor verdadeiro, forjado por Deus, com esteio na palavra, né? Ele não é apenas um relacionamento de fachada, não é uma interpretação de papéis, você está vivendo aquilo em amor por amor. Ter humildade em admitir o erro quando você errar, porque nós somos humanos, nós erramos, ter humildade de pedir perdão, aprender com o erro e buscar o acerto, faz parte de uma vida a dois. Se justificar não adianta. Às vezes desculpas não servem, perdão muda as vidas. Desculpa, você está se desculpando, se isentando da culpa. Desculpa, estou desvinculado da culpa. Eu fiz isso porque aquilo, porque você disse aquilo, isso é desculpa. O perdão não. O perdão é um reconhecimento da sua falha. Então é melhor você usar essa palavra, me perdoa, eu errei. Por isso que Jesus fala, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem na cruz. Ele pediu perdão, ele falou, desculpa a eles, né? Desculpa é justificativa. Perdão é reconhecimento do seu erro, né? Os heróis da fé tinham fé, e fé é confiar, confiança é produto de relacionamento. Deus estabelece um plano maravilhoso de redenção.
E porém inimizade entre ti e a mulher. A mulher é a noiva, tá? Ti e a mulher, a serpente e a noiva, é isso, tá? Não é a mulher, não é inimiga de Deus. A mulher aqui é no sentido figurado de noiva, tá? E a serpente é inimiga da noiva. O diabo é inimigo da noiva. Porém inimizade entre ti e a sua semente. E a sua semente, e essa ferirá a cabeça, e ele lhe ferirá o calcanhar. Está falando de Jesus, Gênesis 3,15. Esse plano anula uma sentença de morte, né? Sabe, o termo Cristo quer dizer o Messias, o ungido. E tem muitas pessoas que dizem, eu sou cristão, mas eu minto, eu engano, eu roubo, eu falo mal de muita gente, eu sou invejoso, eu sou avarento, eu, no caso de mulheres, eu me visto com sensualidade para chamar a atenção dos homens, aí eu tenho que condenar, está errado. Né? Se você é uma mulher casada, você tem que honrar o seu marido, né? Aí sim, então concordo, né? Ou então o marido diz que é cristão, né? Mas ele pega um cristão sem Cristo, ele ofende a mulher, ele deprecia, ele bate, ele faz abuso emocional, né? Então, por que eu acho que eu sou cristão? Porque todo mundo faz assim. Não vá junto com a manada, não. A maioria mandou crucificar Cristo. Então, as suas referências ajudam a construir a imagem que você tem de Deus, né? Então nós temos lutas, viu? A imagem que você tem de Deus é aquela escrita na palavra de Deus. Nós teremos lutas, abatimentos, passaremos por vales escuros, por tempestades, por dor, por perseguições, açoites, calúnia, desprezo, privações, mas mesmo assim uma força maior vai te impulsionar a prosseguir. Não desista, persista, viu? Tá passando por isso, Deus tem um propósito, talvez de te ensinar que você fez uma escolha errada e você escolher um outro caminho. As suas escolhas determinam a sua colheita. Se você é casado com alguém que te bate, que faz abuso emocional, que te ofende, que te denigre, né? Não tenha vergonha. Recuar não é retrocesso, é impulso para um salto maior, né? Então talvez você tenha casado precipitadamente, por profetada, por N motivos, e você tem medo de se separar, porque separação é fracasso, eu vou ter que voltar para a casa dos meus pais, eu vou começar tudo de novo, eu vou ser uma divorciada, e a igreja, e você está tão preocupado em pensar o que os outros pensam, que você deixou de pensar em si mesmo. Então tome a atitude correta, tá passando por isso, né? E o seu marido não aceita um tratamento psiquiátrico, se é o caso, né? Mas às vezes é a questão da essência, ele é mau mesmo, ele é cruel mesmo, ele é religioso, ele interpreta um papel lá na igreja de santinho, mas ele te maltrata, então separa. O que Deus uniu, o homem não separa, e o que Deus não uniu, né? Porque relacionamentos assim não foram unidos por Deus. Deus une em amor, vocês se tornam parceiros, uma só carne, né? Confiam entre si, amam a si, choram com os que choram, você sente a dor do seu parceiro, você não ofende, você não denigre, você não rebaixa, você não xinga, você não faz piadas em público, você não humilha, você não bate, e sabe, então isso não é amor, isso não tem esteio no amor bíblico. Olha lá o clássico do amor, né, Romanos, né, sabe, o amor tudo suporta, mas não suporta isso, porque isso não é amor, xingamento não é amor, o amor jamais acaba, né, o amor verdadeiro jamais acaba, mas o amor que finge de amor, às vezes a pessoa casou por interesse, né, você casou achando, ele é o filho do pastor, ele é o levita, ele é um homem de Deus, e você se enganou, né, o belo se transformou numa fera, né, e aí se mostra, você começa a perceber quem é a pessoa no convívio entre quatro paredes. Então minha irmã, se liberta. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil se afastar, tomar decisão, mas eu conheci mulheres que relutaram bastante, né, e que hoje se separaram de casamentos que estavam destruindo, que apanhavam, que sofriam abuso emocional, que eram maltratadas, ofendidas, e hoje estão felizes, estão realizadas, estão começando a vida de novo, se aproximaram mais de Deus, têm um relacionamento melhor com os filhos, né, e estão abertas agora, esperando o homem de Deus, de fato, para suas vidas. Um homem que cuide, que ampare, que abraça, que acolha, né, um homem de Deus de verdade. Né? Então, homens, né, não adianta você orar e mentir, é incompatível, tem coisas erradas aí. Não adianta você jejuar e roubar,
né? Não adianta você ler a palavra e não praticar o que você leu. Falar bonito no altar de amor e não amar. Fotografa bem falar de amor no altar. Falar de perdão e não perdoar. Então esses serão o que Jesus irá dizer. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E assim, hein? Até na televisão, né? Em teu nome não expulsamos demônios? Alguns fajutos, né? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, né? E eu lhe direi abertamente, nunca vos conheci, porque você nunca praticou. Você é um ator, você é um profissional da fé. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticas a iniquidade. Iniquidade é pecado consumado. Né? Não é apenas o pecado, é a realização do pecado. Né? De mim, vós que praticas a iniquidade, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. É assim, maridos, que você tem que edificar sua casa sobre a rocha. Mateus 7, de 22 a 24. Tem que viver a palavra. Se você não vive a Cristo, Cristo não vai te conhecer. Você vai escutar essas palavras duras dele. E o dia do juízo está chegando e a fatura chega, não brinca com Deus. Ah, mas eu não bebo, mas eu roubo. Eu não faço sexo fora do casamento, Daniel, mas eu vejo pornografia na internet. É a mesma coisa, você está traindo. Jesus falou, você pensou, você já traiu. Eu não falo palavrão, mas eu minto. Eu não uso a mulher, no caso. Eu não uso mini saia, Daniel, mas eu flerto com os homens. Está errado também. Nós temos que estabelecer os dois pontos, né? Somos cristãos, faça um programa de meta no início do ano, leia a Bíblia. Tem um livro chamado História, que eu acho fantástico, é fácil de entender, ore todos os dias, jejua pelo menos uma vez por mês, ajuda ao próximo sempre que você puder, dê testemunho de vida todos os dias. Isso te fará diferente de Adão, de Eva, que cometeram o pecado original. Você vai fazer a diferença positiva, desfrutará do paraíso na terra. Como? Sendo rico, Daniel? Não, tendo paz, alegria, dando frutos de amor, mantendo a chama da fé e da esperança acesas. Não basta conhecer o caminho, é necessário percorrer o caminho. Você errou? Busque acerto, peça perdão, mude de rota, lute contra o pecado, agrade a Deus acima de todas as coisas. Relacionamento com as esposas, né? Antes, hoje está tudo ao contrário. Antigamente as pessoas escreviam diários e trancavam a chave para ninguém ver. Hoje é o contrário, as pessoas postam as fotos no Facebook, nas redes sociais, mostrando que está tudo feliz. Não mostro o lado negro da coisa, não mostro os problemas. Eu faço questão de mostrar, tanto na minha literatura, quanto nas minhas redes sociais, as minhas falhas e os meus feitos. Eu sou humano, eu erro, e eu quero mostrar essa humanidade para vocês, que é possível sim viver a Cristo passando privações, lutas, perseguições, faz parte da jornada. Abatido sim, derrotado não, e nada vai me separar do amor de Deus. E eu posso dizer todos os dias da minha vida, só o Senhor é Deus, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha caminhada na terra. Isso acaba quando termina, né? E eu lhe digo uma coisa, casal reto diante de Deus. Seja bendito o teu manancial. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Vocês envelheceram juntos e continuam se amando. Como a serva amorosa, a gazela graciosa, os seus seios se saciam o tempo todo, e pelo seu amor sejás atraído perpetuamente. Porque, filho meu, me deixarás atrair por outra mulher, que te abraçarias ao peito de uma estranha? Por que se adulteraria se você tem a mulher certa do seu lado? Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Deus está vendo todas as coisas. Ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão. Como as cordas de seu pecado será detido. Ele morrerá, porque desavisadamente andou. Pelo excesso da sua loucura se perderá. Provérbios 5, 18 a 23. Vocês envelheceram juntos. Jesus, ele fez um vinho novo numa festa de casamento. Ele pode renovar o seu casamento, sim. Ele tem o poder para isso, mas tem que ter o querer dos dois. Os dois têm que querer. Tem uma conversa com seu marido sincera, franca, aberta, né? Ele pode fazer um vinho novo no seu casamento. Ele pode transformar a água, a insipidez em vinho, em sabor, em perfume, em gosto de novo, em alegria novamente, né? Então, você pode tentar, deve tentar, tem uma conversa, veja se ele tem algum problema, se ele aceita ajuda médica, por exemplo, mas se esgotarem os recursos, separa, que senão se transformam em prisões emocionais, em cativeiros emocionais, né? Eu sou contra, eu particularmente, a corte,
né? Eu acho que é importante vocês terem um período de namoro, de conversarem, de se conhecerem, de irem ao cinema juntos, de passearem no shopping, de trocarem ideias, de saber o que um gosta, o que o outro não gosta, né? Pra depois vocês tomarem a decisão de casamento, que é uma decisão bastante séria, tá? Sexo antes do casamento não, é fornicação, é pecado de luxúria, e o principado disso é o Asmodeu, o príncipe da luxúria e da corrupção. É fácil? Não é fácil. Eu mesmo já falei em vídeos que eu acabei cometendo essa falha com a minha esposa quando éramos noivos, fomos em motel algumas vezes, e eu me arrependo profundamente porque nunca foi prazeroso, sabe? Você escutava grito do outro lado, não é, tinha que fazer depressa, com aquele peso, aquela culpa. Depois de casado, realmente, nós pedimos perdão e vimos que o sexo com o casamento, com a bênção de Deus, ele é maravilhoso, ele é extraordinário, ele é pleno, ele é absoluto, não tem pressa, não tem culpa, não tem pressões de lado, né, porque entristece o Espírito Santo. Então, segura a onda, vá ao cinema, vá ao teatro, passeiem juntos, vão para o shopping, vai para o parque, beijar no altar, eu acho utopia, né? Um beijo, né, você está conhecendo a pessoa, né? Você não deve fazer sexo, no meu ver, tá bom? Então, estabelecer uma meta inatingível vai colocar só culpa em você. Ai, meu Deus, eu dei um beijo e agora? Ai, beijei, ai, que coisa horrível, né? Importante, noivos e namorados, sugestão para vocês, tá? Antes de casarem, orem juntos, mantenham o cordão de 3 dobras, você, o seu noivo e Jesus, né? Busque aconselhamento de casais antes de casar, tem N ministérios para isso, faça veredas para sempre, faça casados para sempre, veredas antigas, faça casados para sempre, são ótimos ministérios, sabe? Eu aconselho você a fazer isso, e a Bíblia diz, é melhor serem 2 do que 1, porque um tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, ajuda, não aponta o dedo, não espezinha, não deprecia, estende a mão, não aponta o dedo, tá? É assim casamento, né? Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém prevalecer contra um, os 2 resistirão. O casal luta um pelo outro. A minha esposa fica profundamente ofendida se alguém falar mal de mim, e vice-versa, ou falar mal do nosso filho, sabe? Mexer com a nossa família é pior que mexer comigo, né? Então mexe comigo, mas não mexe com a minha família e não mexe com os meus amigos, e nem com os meus animais, que aí eu fico bravo. Aí você vê Daniel Lee em ação, né? Também se 2 morirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém prevalecer contra um, os 2 eles resistirão, e o cordão de 3 dobras, você, o noivo, noiva, namorado, esposo, né? E Jesus, não quebra tão depressa. Eclesiastes 9, 4, de 9 a 12. Façam planos e metas tangíveis. Não estabelece, vou casar o mês que vem. De que jeito? Planeja, né? Estabeleçam prazos, metas, né? Tracem alvos, metas tangíveis, tá bom? O apressado come cru e acaba morando com a sogra, e a Bíblia condena isso, tá? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unirá-se à sua esposa. Porque a sogra, por mais bem intencionada que seja, porque é mãe, ela vai querer o melhor, mas ela vai dar palpite, é inevitável, e não é erro dela, tá? Porque ela tá vendo, ela tem toda uma bagagem, uma experiência de vida, e ela quer o melhor para o seu filho, para sua filha. Mas às vezes atrapalha, vocês têm que aprender com os seus erros, é necessário aprender, né? Erro e acerto, né? Quando eu trocava a fralda do meu filho, às vezes eu tomava uma esguichada de xixi na cara, né? E aí depois minha mãe me deu a dica, olha, faz uma barreira lá, assim, né? Para intervir, tem que ter um escudo. Então às vezes acontece, é bom um conselho, mas morar junto vai te atrapalhar. Serão 2 uma só carne, e assim já não serão 2, mas uma só carne, de verdade, né? Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Marcos 10, e 7 a 9. Mas o que Deus não ajuntou? O que foi precipitação? O que foi antecipação sua? O que foi escolha errada sua? O que foi profetada? Casamento é bom, gente. Casamento faz você crescer, casamento amadurece, lhe traz mais responsabilidades, muda os seus valores, você aprende a cozinhar, aprende a lavar louça, ajudar a cuidar das crianças. Casamento é uma parceria. Existe uma comparação meio esdrúxula do casamento de uma empresa. Quando uma empresa está bem, o que ela faz? Abre filiais. Aí, ao contrário disso, quando um casamento não está bem, ele também abre filiais, abre espaço para traição, tá? Então é importante você ter sucesso no seu casamento. Isso requer
determinação, requer orar juntos, requer lutar pelos problemas e requer, acima de tudo, diálogo. Fale com seu marido, fale com a sua esposa que está te desagradando. E se aquilo não mudar, talvez você tenha feito a escolha errada. Pensa nisso, tá bom? Sejam sinceros uns com os outros. Às vezes Deus une os casais de formas tão inusitadas, como aquela canção, eu lembro, Galhos Secos, né? Você viu uma flor brotando no meio dos galhos secos, você notou alguém se destacando no meio da multidão, e aquela pessoa é a pessoa que Deus separou para você. Né? Casamentos são fadados a fracassos quando não há Deus na história, quando Ele não é o dono. Moisés, ele está lá vendo a sarça e Deus fala para ele: tira a sandália de teus pés, porque esse lugar é santo, eu sou o dono desse lugar. Quando Deus é o dono do seu casamento, ele é consagrado e abençoado por Deus, tem diferença. Muda tudo. Você precisa sim de uma bênção. Mais do que uma assinatura em cartório, você precisa de uma bênção de Deus. Antigamente não tinha isso. Bastava a anuência dos pais, a aquiescência dos pais, deixar pai e mãe, e você estava casado. Não tinha um sacerdote para celebrar. Mas hoje eu acredito que é importante sim, diante do contexto social nosso, que você seja abençoado por um sacerdote, que você faça sim o seu juramento diante de Deus, diante do altar, diante das testemunhas e diante dos anjos, para realmente cumprir aquele juramento. Não jure em falso. E se você faz um voto diante de Deus e não cumprir o voto, é melhor que você morra. Não é isso que a Bíblia diz? Presta atenção no que eu estou te falando. Última dica para vocês, Hebreus 13:4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, sem adultério, sem traição. É isso, sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus julgará. Né? Deus julgará. Então, vale fantasia no casamento? Vale, não tem problema. Tudo que haja comum acordo entre vocês, não tem problema. Às vezes a mulher quer, de repente, que você se fantasie de Batman, né? Embora a sua barriga esteja mais para Coringa, né? Não tem problema, né? Ela desce da corda de Homem-Aranha, não tem problema, né? Desde que haja comum acordo entre vocês, tá bom? Tudo é, vale sexo oral, a Bíblia não fala nada contra isso, tudo vai de comum acordo, vai do relacionamento de vocês, que traga prazer a cada um de vocês. Então vocês têm que conversar e tem que haver acordo, tá bom? Isso é muito importante, tá? Isso é o leito sem mácula, fazer as coisas em comum acordo, em amor a Deus, com a bênção de Deus, sem mácula, sem adultério. O adultério é uma coisa muito grave. Provérbios 9:17-18 diz assim: as águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável, mas não sabe que ali estão os mortos, e os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Brinca com Deus para ver. Provérbios 9:17-18. Finalizando com Pedro 1:7. Pedro foi casado, ele sabe o que está falando. Lembra que Jesus curou a sogra dele? 1 Pedro 3:7. 1 Pedro 3:7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e coerdeiras com o dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Interrompidas as orações. Se houver rixa entre vocês, vocês não vão orar juntos. É simples assim. E Paulo fala para nós: vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5. Olha, que Deus abençoe grandemente vocês. Mulheres, vocês são grandes diante do Senhor. Vocês são vasos de honra, são coroas do marido. Marido, honre as suas esposas. Sejam prudentes antes de assumir o compromisso de um casamento. Não sejam antecipados. Sejam prudentes, né? Se conheçam antes, tá? Tá ruim o casamento, tá insuportável, tá apanhando do marido, tá sendo depreciada, tem uma conversa sincera, não tá dando certo, ele não quer ajuda, ele não mudou durante 10 anos, ele não vai mudar mais, tá? É o jeito dele. E não se deixe manipular, né? Às vezes psicopatas são ótimos manipuladores, né? Aqueles que manipulam emocionalmente. Então, eu te aconselho a se separar sim, porque o que Deus uniu, o homem não separa, mas o que Deus não uniu, aí você está num cativeiro espiritual. O casamento foi feito para que você seja feliz, para que você tenha uma vida em abundância, e talvez você esteja dormindo com o inimigo. Pensa nisso, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde.